Não fazia parte da equipa britânica de saltos para a água. Fiz parte da equipa britânica durante quase 10 anos. Foi uma coisa parva. Entrei demasiado tarde para ser sábio e eficiente em qualquer tipo de desporto internacional. Jason Statham não é apenas uma estrela de ação, é um homem que viveu cada luta que filmou. Das ruas frias e encharcadas de chuva de Shirebrook, ao caos ensurdecedor dos cenários de Hollywood, a sua viagem foi forjada na dor, na fome e na pura determinação. Cada soco desferido, cada explosão sobrevivida, transporta um pedaço da sua luta real. Mas agora, aos 58 anos, por detrás desta dureza inabalável, esconde-se uma tragédia que poucos poderiam imaginar. Mas o que aconteceu realmente ao homem feito de aço, continue a ler, a história dele vai partir-lhe o coração. O peso por trás do guerreiro. O mundo via Jason Statham como inquebrável, um homem de ferro, com punhos forjados para o caos e olhos que nunca vacilavam. Mas por detrás do rugido dos motores e da precisão das suas acrobacias, havia uma história mais silenciosa. Uma que Hollywood raramente se importava de contar. As câmeras captavam a sua vida, não a sua solidão. Os estúdios queriam explosões, não emoção. Fazes uma coisa muito bem, disse ele uma vez, meio a brincar. E nunca te deixam fazer mais nada. Por detrás do humor havia um cansaço, não daquele que nasce do fracasso, mas de estar preso ao sucesso. Muito antes das franquias bilionárias e da fama mundial, Jason era apenas mais um malandro das ruas encharcadas de chuva de Shirebrook. O seu mundo era construído sobre garra e sobrevivência, vendendo nas esquinas, mergulhando pelo seu país, perseguindo cada sonho que se recusava a ficar parado. Acho que essa foi uma das partes interessantes do que o Steve fez. Sabes não ter esse estereótipo. Mesmo quando a fama o alcançou, a fome nunca o abandonou verdadeiramente. Depois de Fato Coronha e Dois Canos Fumegantes se ter notabilizado em 1998, as luzes ficaram mais brilhantes, mas as noites ficaram mais escuras. Caminhava sozinho, após as filmagens Dorido, em silêncio, cada músculo transportando a memória de acrobacias que quase lhe tiraram a vida. Mas nem todas as cicatrizes de Jason vieram de acidentes ou quedas. Algumas vieram do amor, daquele tipo de desilusão amorosa que nenhum treino conseguia curar. Antes das manchetes e dos sets de filmagem havia Kelly. Já era conhecida a sua beleza, era daquelas que faziam as salas rodar e as câmaras demorarem-se nela. Ainda lutava para ser visto. Juntos, construíram um pequeno mundo de risos e promessas, comida barata, para levar apartamentos apertados e sonhos demasiado grandes para as suas paredes. Ela provocava-o por causa dos seus treinos intermináveis. Jurou que um dia tudo valeria a pena, e valeu durante algum tempo. A fama, porém, muda tudo. Os seus dias transformaram-se em intermináveis agendas de filmagens. A sua vida girava mais depressa sob a luz da televisão. Tentaram manter-se unidos, mas a distância fala mais alto do que as palavras. Em breve, os sorrisos tornaram-se educados, as chamadas tornaram-se raras, e o silêncio entre eles começou a ecoar. Depois vieram as fotos. Kelly de braço dado com o ator Billy Zane. As manchetes não só doeram, como também arrasaram. Jason não se enfureceu nem procurou vingança. Ele simplesmente calou-se. Enterrou a sua mágoa, da única forma que conhecia, através do movimento. Mais horas no ginásio, gravações mais longas, cada hematoma a mascarar o que não podia ser dito. Os amigos notaram a sua ausência. As entrevistas sobre o amor ficaram sem resposta. Anos mais tarde, quando questionado sobre ela, respondeu simplesmente: éramos jovens. A vida passa mais depressa do que as pessoas. Não havia amargura, apenas um ligeiro vestígio de gratidão, o tipo de sentimento que surge quando a dor finalmente aprende a acalmar. Ela amou-o quando ele não tinha nada e deixou-o quando ele tinha tudo. Foi essa a cruel simetria da sua ascensão, a prova de que até os homens mais duros sangram não por balas ou golpes, mas por memórias que nunca se apagam verdadeiramente. Mas, quando o passado ainda persiste, será que um novo amor pode curar feridas antigas? Continue a assistir. Entre.
o fogo e o silêncio. Em 2005, Jason Statham tinha 38 anos e tinha finalmente conquistado o sonho que tanto perseguia pelas ruas encharcadas de chuva de Londres. O teletransporte e o excêntrico transformaram-no na mais recente obsessão de Hollywood. No entanto, os aplausos que o seguiam de cidade em cidade começaram a soar vazios quando as câmaras pararam de gravar. A fama enchia os salões, mas não os espaços interiores. Regressava frequentemente das estreias para as paredes silenciosas de hotéis que desconheciam seu nome. Um ano depois do fim do namoro com Kelly Brook, Jason cruzou-se com Sophie Monk, a cantora australiana, selvagem e radiante, que pareceu chegar precisamente quando a vida já estava demasiado parada. Tinha 26 anos, era destemida e revigorante. Ela ria alto, provocava-o sobre os seus treinos intermináveis e tinha uma faísca que fazia as suas paredes ruírem, nem que seja só por um instante. Está sempre a lutar contra alguma coisa, brincou ela certa vez. Ele sorriu e disse, é assim que me mantenho pronta. Nas tardes preguiçosas, ela atirava-lhe pipocas, enquanto filmes antigos passavam ao fundo. Durante algum tempo, Jason não foi um herói de ação. Era simplesmente um homem a redescobrir o calor humano. Mas o amor raramente sobrevive à vida de um homem sempre em movimento. A carreira de Jason levou-o a atravessar continentes, Marrocos, França, Los Angeles, enquanto o mundo de Sophie prosperava na Austrália. A distância estreitava-se a cada voo, até que as palavras já não atingiam os quilômetros. Certa noite, no final de 2006, falaram pela última vez, não com raiva, mas em silêncio. Sem discussão, sem fim, apenas o suave desmoronar de algo belo. Mais tarde, quando questionada sobre ela, Sophie disse que ele era o homem mais difícil de amar. Não porque não se importasse, mas porque carregava tudo dentro de si. E depois, sabe, todos eles são ótimos no que fazem. Divertem-se muito com isso e adoram. Em 2007, iniciou-se outro capítulo. Alex Zossman, uma modelo e designer londrina, que parecia oferecer a calma que Jason tanto ansiava. Ela não era a fama, nem o fogo, era a tranquilidade. As suas manhãs cheiravam a café, as suas noites a paz. Depois de anos de caos, ela castigou. Chegava tarde, a casa beijava-lhe a testa e sussurrava. Fazes este mundo parecer parado. Pela primeira vez em anos, quase acreditou. Mas a paz raramente permanece quando o mundo exige movimento. Entre 2008 e 2009, a agenda de Jason tornou-se brutal. O assalto ao banco, a corrida mortal. Transporter 3. As cidades misturavam-se o tempo, escapava-se por entre as suas mãos. Alex tentou resistir, mas o amor precisa de presentes, não de postais. Em 2010, afastaram-se discretamente. Sem drama, apenas duas almas em caminhos diferentes. Jason disse uma vez, todos queriam o ator. Ninguém via o homem. Estas palavras carregavam a dor de ser desejado, mas invisível. As luzes do hotel diminuíram. Os aplausos diminuíram. E só a sua respiração o fazia lembrar que ainda estava ali. A fama dera-lhe tudo menos a quietude. Mesmo assim, perseverou, porque era isso que Jason Statham sempre fizera. Continue em frente, mesmo no meio do silêncio que se segue à tempestade. Mas quando pensava que a quietude bastava, a vida reservava-lhe um novo desafio. Continue a observar a tranquilidade depois da tempestade. E mesmo depois de suportar o fogo e o silêncio, Jason Statham descobriu que a calma tem as suas próprias batalhas. Em 2010, aos 43 anos, conheceu Rosie Huntington Whiteley, uma modelo de 23 anos, cuja confiança silenciosa rompeu a armadura que tinha passado décadas a forjar. Ela não se deslumbrava com a fama, mas sim com a quietude sob a força dele. Não falas muito, provocou ela certa noite, enquanto bebiam vinho. Sorriu meio entretido, meio cauteloso. Já disse o suficiente em contusões, respondeu.
A partir desse momento, a perseguição terminou substituída por um calor lento e constante que crescia como o amanhecer. Os seus primeiros dias foram construídos a partir de prazeres simples, passeios noturnos por Notting Hill, compras secretas no supermercado, cozinhar massa na cozinha apertada do seu apartamento em Londres, risos a transbordar enquanto a música tocava suavemente. Pela primeira vez em anos, Jason não era um duplo, uma estrela ou um símbolo de sobrevivência. Era apenas um homem, a respirar ao lado de alguém que fazia o mundo parecer vivo novamente. "Fazes-me sentir vivo", disse-lhe uma vez, e ela sabia que ele falava a sério. Em 2016, o seu amor já tinha suportado a distância, as fofocas e as exigências implacáveis de Hollywood. Aos 49 e 29 anos, ficaram noivos sob um suave pôr do sol, em Malibu, um compromisso discreto, deliberado, uma promessa construída com paciência e não com espetáculo. Um ano depois, nasceu o filho de ambos, Jack Oscar, e por um instante, Jason sentiu o mundo abrandar. Embalando-o, maravilhou-se com a pequenez da vida, percebendo que a luta, que nunca quis vencer, era simplesmente manter essa paz intacta. A orientação é boa e acho que os pais são sempre um bocadinho mais... Sabes, eu lembro-me do meu pai, mas a máquina da fama não teve piedade. As filmagens de Mechanic Resurrection e Velocidade Furiosa. 8 levaram-no a atravessar continentes, deixando Rosie em casa para conciliar a maternidade e a carreira. Primeiros passos, primeiras palavras, aniversários, celebrados no ecrã, momentos que ansiava por guardar, mas não conseguia. Deixou bilhetes escritos à mão na mala dele. "Volta logo para casa, nós amamos-te." Noites passadas sozinho, em quartos de hotel, lembravam-no de que até o amor exigia uma paciência que raramente podia ter. Em 2022, nasceu a filha Isabella James, um segundo batimento do coração, um lembrete do que realmente importava. Ao abraçá-la, Jason compreendeu que nenhuma estreia-salário ou proeza jamais se igualaria à seriedade de um lar. Em 2025, aos 58 anos, ele e Rosie viviam sobretudo em Londres, longe do brilho de Hollywood. As manhãs cheiravam a panquecas e a lápis de cera. As noites eram repletas de risos em vez de manchetes. Já não procurava a fama, nem publicava atualizações. Protegia o mundo frágil que tanto lutara por construir, mas até a paz carregava as suas sombras. Depois de uma vida inteira de tempestades, Jason Statham sabe que o amor, tal como a própria vida, é delicado, e algumas batalhas só são ganhas protegendo o que mais importa. Mas a paz, como Jason estava prestes a aprender, nunca dura para sempre. Ela só espera pela próxima tempestade. Continue a observar a perda da verdadeira amizade. Mesmo quando a vida parecia oferecer tranquilidade, Jason Statham aprendeu que a paz é acompanhada de sombras. Em 2011, no set de Os Mercenários 2 na Bulgária, um dia que começou como qualquer outro tornou-se inesquecível. O céu azul estendia-se sobre as montanhas, as câmaras filmavam e as gargalhadas ecoavam entre as tomadas. Jason estava a ensaiar uma perseguição à beira do lago com Kun Liu, um duplo chinês de 26 anos que o admirava muito. "Um dia estarei onde tu estás", disse Kun, com os olhos a brilhar de ambição. Jason sorriu, sem saber que aquele dia abriria uma ferida que nenhum aplauso poderia curar. A explosão surgiu segundos antes do previsto. O rugido rasgou o ar, como a própria realidade a estilhaçar-se. Jason viu o clarão, o fumo, o caos, e de seguida, o silêncio cru e implacável. As pessoas correram, os gritos ecoaram, e no meio de tudo isto, Kun Liu desapareceu. Nessa noite, sozinho, no seu trailer, Jason recordou o desastre sem parar. O momento, os passos, o clarão de luz. Pensa que é invencível, admitiu mais tarde, até ver alguém morrer a fazer o que ama. Um duplo morreu e outro está em condição estável nas filmagens do filme Os Mercenários 2 de Sylvester Stallone, na Bulgária. A partir desse momento, as acrobacias deixaram de ser apenas uma performance. Foram riscos pagos com sangue. Treinou mais, sorriu para as câmeras, mas o peso do que tinha visto fixou-se nos seus olhos. 2 anos depois, durante as filmagens de Velocidade Furiosa,
7, em 2013, Jason encontrou luz no meio da dor. No centro dessa luz estava Paul Walker, de 40 anos, a personificação da simpatia. Um homem cuja presença fazia os céticos acreditar na bondade. Jason juntou-se à família Velocidade Furiosa como um novato, mas Paul acolheu-o instantaneamente, com um braço à volta do seu ombro, brincando com ele entre as filmagens, gravando vídeos até altas horas da noite, só para arrancar uma gargalhada. Fora das câmaras, conversaram durante horas sobre carros, família, caridade e um propósito para além da fama. Faz-se o que se ama, mas vive-se para aquilo que se oferece. Disse Paul, certa noite, palavras que Jason guardou para sempre. Chegou então o dia 30 de novembro. Um sábado tranquilo, em Santa Clarita, transformou-se em tragédia. Paul Walker, à saída de um evento de beneficência para as vítimas do tufão, morreu num acidente de viação. O riso e a luz do cenário desapareceram. Jason foi ao memorial em silêncio de pé, entre milhares de cabeça baixa, com lágrimas a escorrer pelo homem, que se tornara seu irmão. Filmar depois foi como perseguir um fantasma. Cada roncar de motor e sorriso guiado ecoavam a ausência de Paul. Não se pode deixar para trás um homem como Paul, refletiu Jason mais tarde. Você transporta a luz dele para onde quer que vá. Desde esse dia, o perigo ganhou um novo significado para Jason. Explosões, acidentes, desviação e acrobacias já não são apenas feitos cinematográficos. São lembretes de vidas que não regressaram. Trabalha mais de perto com as equipas, insiste em cenários mais seguros e honra a arte como algo sagrado. À noite, por vezes, acorda de sonhos cheios de fumo e caos, verifica os seus filhos e sussurra um agradecimento silencioso ao destino. Inúmeras lutas no ecrã não se comparam à que acontece dentro de si, a batalha entre a sobrevivência à tristeza e o coração humano. Toda a explosão termina em silêncio, e nesse silêncio ele lembra-se de quem não voltou. Mas o que acontece quando o homem mais duro do ecrã percebe que a verdadeira luta não está na arena, mas dentro do seu próprio corpo? Continue a assistir. Tempo e gravidade na luta livre. Durante décadas, travou uma guerra silenciosa. Cada contusão, fratura e ligamento rompido era uma prova do custo da sua arte. Tudo começou em 2002, quando decidiu aceitar sozinho cada queda, soco e mergulho. Do teletransporte à manivela. Jason fez da dor parte da performance. Mergulhando através de vidros, lutando em cima de veículos em movimento e rolando escada abaixo até queimar a pele. Os colegas duplos admiravam-no. Os médicos avisaram-no que esse era o trabalho. Ele ria. Por detrás do sorriso, porém, doía-lhe o corpo e o sono tornava-se raro. Aos 40 anos, o prejuízo era inegável. Anos de acrobacias implacáveis deixaram a sua coluna vertebral comprimida, as articulações doendo, e o corpo crivado de microfraturas. Mesmo assim, recusou-se a parar. Não descansas, disse certa vez a um amigo. Simplesmente, recupera rápido o suficiente para se magoar novamente. Os filmes surgiram e desapareceram. O mecânico Parker, Cofre, cada um exigindo mais de um corpo já levado ao limite. Depois, em 2014, Os Mercenários 3 quase o levou. Bulgária, meio-dia de verão. Jason estava ao volante de um caminhão de 3 toneladas para uma proeza que ele próprio insistiu em fazer. Motores, rugiam, câmaras, filmavam e por um instante tudo estava perfeito. Até que os travões falharam. O caminhão avançou bruscamente em direção ao cais. Vidros estilhaçaram-se. Água inundou. O mundo virou de pernas para o ar. Ele lutou contra o caos. Pulmões a arder. A pensar em casa. O sorriso de Rosie. A gargalhada do filho. O instinto venceu o medo. Forçou a porta, atravessou a água e respirou fundo. Vivo, a tremer e encharcado, enfrentou a mortalidade e sobreviveu. A partir desse dia, as acrobacias tornaram-se riscos pagos com sangue. A dor tornou-se constante, um zumbido surdo sob os músculos, mas ele resistiu. Treinando, lutando
e seguindo em frente. Duplos mais jovens observavam com os olhos arregalados, alheios ao preço silencioso que a representação cobrava. Em particular, revisitou o Mar Negro, onde a coragem encontrou a mortalidade. Agora, em 2025, aos 58 anos, com o cabelo grisalho nas pontas e a memória gravada no corpo, Jason Statham ainda carrega essa chama, mais pequeno, temperado pelo tempo, mas inquebrável. No set de filmagens, traz a mesma intensidade. Um lembrete de que as verdadeiras batalhas não se travam em explosões, mas em silêncio dentro do corpo e contra o próprio tempo. Certa vez disse, costumava lutar contra vilões. Agora, luto contra a gravidade. E essa foi sempre a verdade. Mas como era ele, antes da ascensão à fama e das desilusões amorosas que se seguiram? Continue a ler para descobrir. Das ruas aos ecrãs de cinema, nunca brilhou nenhum holofote onde Jason Statham aprendeu a sobreviver. Nascido a 26 de julho de 1967, em Sherbrooke, Derbyshire, cresceu no meio do fumo do carvão. Janelas partidas e noites mais longas do que a esperança. O seu pai Barry trabalhava de sol a minerar, pintar, vender bugigangas e cantar em bares, enquanto a sua mãe Eileen dançava em busca de aplausos fugazes. A infância era um luxo que Jason não se podia dar ao luxo de ter. Aos 12 anos, encontrou outro tipo de disciplina, mergulhar no Crystal Palace National Sports Center, levando o seu corpo ao limite, apesar da dor dos hematomas e da exaustão, em busca da perfeição, enquanto o zelador apagava as luzes. Inverno após inverno, regressava à prancha, com as mãos em carne viva, os músculos doridos, aprendendo que a resistência era mais forte do que o talento. Em 1990, representou a Inglaterra nos Jogos da Commonwealth, mas 2 anos depois perder a equipa olímpica por apenas uma posição deixou-o parado, percebendo que a força não nasce na vitória, mas sim na luta. Jason Statham, da Inglaterra. Ele está na 9ª posição. Londres, no início dos anos 90, era implacável. Jason vendia perfumes baratos, joias e esperança em ruas encharcadas pela chuva, dormindo onde podia, sobrevivendo com a garra que o pai lhe incutira. Passava as noites a treinar sozinho, a fazer flexões e a lutar contra fantasmas do fracasso, forjando uma resistência que nenhum aplauso poderia validar. Então, surgiu uma oportunidade. Os promotores desportivos descobriram-no e, em breve, estava a modelar para Tommy Hilfiger Levi's e French Connection. O seu rosto, esculpido pela vida, não pelas câmaras, mas não era fama, era um ponto de partida. O destino chegou em 1998, quando Guy Ritchie o escolheu para o filme Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Ritchie não viu. Um ator viu a verdade. A garra de Jason, o seu silêncio e a sua experiência de vida transformaram-se em representação. Snatch veio a seguir, e depois, Carga Explosiva em 2002 transformou-o numa estrela internacional. Ele treinava incansavelmente. Wing Chun, Krav, Maga, kickboxing. Executava cada manobra sozinho, magoado, dilacerado, implacável. De adrenalina a Os Mercenários de Velocidade. Furiosa, 7 a Mega Tubarão, o seu nome tornou-se sinônimo de ação. Por detrás de cada sucesso de bilheteira, no entanto, havia a guerra silenciosa do seu corpo. Cada cicatriz, uma recordação das ruas que sobreviveu, dos mergulhos que suportou e das batalhas travadas muito antes de as câmeras começarem a gravar. Entre hematomas, fracassos, triunfos nas bilheteiras e viagens incessantes, Jason carregou a mesma chama que aprendeu em Shirebrook. Que a sobrevivência é conquistada. A resiliência é forjada. E o homem por detrás da fama é ainda o rapaz que aprendeu a reerguer-se vezes sem conta. Forjado no fogo definido pela paz. O Jason Statham, que o mundo conhece, é pura garra e aço. Um homem de punhos, fogo e fúria. Mas, por detrás desta imagem endurecida,
está alguém que aprendeu que a verdadeira força não está em nunca se quebrar, mas sim em reerguer-se sempre que a vida nos derruba. De vendedor de bugigangas nas ruas de Londres a tornar-se uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood, a sua história é de pura resiliência. Hoje, Statham vive longe deste caos, num retiro de 13 milhões de dólares em Beverly Hills que irradia tranquilidade. Com quase 560 metros quadrados de vidro, madeira e pedra, é um reflexo da paz que conquistou com disciplina e paciência. O ar tem um ligeiro aroma a cedro, nadando timidamente para lá das paredes de vidro, e cada centímetro do espaço parece deliberado. Um lembrete de que o silêncio para ele já não é vazio, mas sim merecido. A sua casa de praia, em Malibu, que antes estava virada para o Pacífico, era um local de manhãs tranquilas e de risos com o filho, tendo sido posteriormente vendida por 18,5 milhões de dólares. Em Londres, ainda mantém propriedades perto de Kensington, o que o mantém ligado à cidade que moldou o seu percurso. A garagem de Statham conta a sua própria história. Um Aston Martin DBS, um McLaren 720 S, um Ferrari F, 12 berlinetta e um nostálgico Jaguar E-Type, cada um deles um símbolo de precisão e perseverança. Apesar de um patrimônio líquido superior a 120 milhões de dólares, vive com simplicidade com Rosie Huntington-Whiteley e os seus filhos. Para Jason Statham, a paz não é a ausência de luta. É o triunfo de lhe ter sobrevivido e ainda assim permanecer de pé. Então, o que forjou a garra e a resiliência por detrás da fama de Jason Statham? Partilhe a sua perspectiva e não se esqueça de gostar, comentar e subscrever.